Paz seja convosco. Achei que eu estava sem voz, já me assustei. Não era o microfone que estava desligado. Glória a Deus, damos graças ao nosso Deus por mais essa oportunidade, por mais esse dia que Ele nos concedeu de vida, Você que trouxe a palavra de Deus, te convido a abri-la no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos 5. Glória a Deus. Marcos 5, capítulo de número 24. Glória a Deus. Marcos 5, segundo livro do Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Glória a Deus. Eu dei um título para essa mensagem, foi a mesma que nós ministramos de manhã: quando a situação parece irreversível. Quando a situação parece irreversível. Uma situação irreversível é quase que uma situação sem solução, É algo que muitas vezes aos olhos humanos não tem mais solução. E quando a pessoa está passando por esta situação, quando o ser humano está passando por uma situação que parece não ter solução, várias coisas passam pela sua mente. Uma delas é o desespero por aquilo não ter solução. E esse desespero vai dando, a pessoa vai criando pânico, ansiedade, tristeza e dor. Imagine você que aquela mulher que procurou Jesus, que é a conhecida mulher, do fluxo de sangue, ela estava passando pelo pior momento de sua vida. A Bíblia narra que ela estava 12 anos com esse problema. E é claro que ela procurou os médicos, e é claro que ela investiu todo o seu dinheiro para ter a solução para o seu problema. Mas a Bíblia diz que ela, além de não ter a solução, ela ainda estava piorando. Ela ia de mal a pior, ou seja, ela estava numa situação irreversível. Mas ela toma uma atitude na sua vida. Além de ela estar passando por esse problema do fluxo de sangue, ela também, com certeza, tinha outros problemas na sua vida. Este problema do fluxo de sangue ou deixaria, ela não poderia ter convivência com outras pessoas.
Porque a pessoa que tocasse nela ficava impuro, e aonde ela sentava, aonde ela ficasse, também era um lugar impuro. Então, além da dor, né, daquele sangramento que ela tinha, ela também tinha uma dor no seu coração, ela tinha uma dor na sua alma, porque ela estava praticamente, né, ela era uma pessoa sozinha, ela não tinha com quem conviver. Então, com certeza, também causou uma dor muito grande na vida dela. E a Bíblia diz, né, lá em Levíticos 15, versículo 19, que a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este fluxo foi costumado do seu corpo, ou seja, se for algo que continuamente acontece, né, estará 7 dias na sua restrição, na sua regra. Ela não poderia, né, aparecer para ninguém, ela teria que ficar restrita. E qualquer que tocar será imundo até a tarde. Então, se uma pessoa de manhã tocasse essa mulher, imunda até a tarde. E ela não, ela já estaria, né, ela já era uma pessoa imunda. E tudo sobre o que ela se deitar durante a sua regra será imundo. Olha a situação dessa mulher. E tudo sobre o que se assentar será imundo. Então, além dela estar passando 12 anos com esse fluxo, ela também estava 12 anos sem poder ter convívio social, sem poder se relacionar com as pessoas. Então a dor não era só, né, não era só fraqueza. Ela estava com certeza passando pelo pior momento de sua vida. Mas um dia a Bíblia diz que ela ouviu a fama de Jesus. Quando ela ouve a fama de Jesus, por que a Bíblia diz ouvir a fama de Jesus? Ela ouviu falar do que Jesus fazia. Ela ouviu falar daquilo que Jesus estava fazendo. Ela ouviu falar que para Jesus nada era impossível. E apesar da sua fraqueza, da sua doença, do momento que ela estava vivendo, ela não se acovardou. Ela não se escondeu. Ela foi ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que com Jesus andava uma multidão. Então eu creio que quando essa mulher se aproxima de Jesus, chega perto de onde Jesus estava, ela se depara com essa multidão. Mesmo assim, ela não desiste do seu objetivo, que era a sua cura, que era ser sarada por Jesus. Muitas vezes nós também passamos por situações difíceis, muitas vezes nós também passamos por momentos difíceis, mas algumas pessoas desistem nesses momentos. Algumas pessoas, elas não têm reação nesse momento. Algumas pessoas, elas preferem, né, ficar choramingando, se encolher, ao invés de reagir. E aí às vezes acaba não recebendo aquilo que Jesus tem para ela. A mulher não, ela estava fraca porque perdia o sangue. Ela estava triste porque não podia ter convivência com outras pessoas. Ela estava passando pelo momento mais difícil da sua vida. Mas quando ela ouve falar de Jesus, ela sabia que ali tinha a solução para o seu problema. Porque Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Mas o que às vezes é o diferencial? É a forma com que a pessoa trata esse assunto. Tem uns que sabem que Jesus pode fazer milagre, tem uns que sabem que Jesus pode realizar milagre, mas preferem não se expor, preferem ficar com a sua dor, preferem ficar com o seu mal, preferem ficar, acomodado e deixando o tempo passando, que é assim mesmo, nasci para isso mesmo. Não!
Nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para ser felizes, para sermos vencedores. Quando a mulher ela ouve falar que Jesus estava passando, eu creio que dentro dela algo lhe fortaleceu para que ela fosse ao encontro de Jesus. Jesus ele veio para, a Bíblia diz que Jesus veio para os doentes. Diz que os sãos não precisam de médico. Então às vezes a dor, às vezes a doença, ela não é visível, às vezes a doença ela é interna, às vezes a doença ela é no coração e na alma da pessoa, mas a pessoa, sabe, não abre o seu coração, não procura a solução para aquele problema. E a mulher não. Quando alguém falou para ela de Jesus, quando ela ouviu a fama de Jesus, ela se levantou. Quando ela ouviu a fama de Jesus, ela se colocou de pé e foi em busca daquilo que ela queria. Todos nós podemos alcançar aquilo que nós desejamos, mas nós precisamos ir atrás, nós precisamos nos levantar, nós precisamos buscar aquilo que nós queremos. Nós não podemos deixar que os problemas do dia a dia, venham nos afastar daquilo que nós desejamos. Que a Bíblia diz, Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. O que são as aflições? São as dificuldades, são os problemas, são os obstáculos que vêm no nosso caminho, mas não podemos deixar que isso venha nos afastar dos nossos objetivos, daquilo que nós desejamos. Ele diz que nós teremos aflição, mas era para nós ter bom ânimo. Eu creio que o que levou essa mulher até Jesus foi o seu ânimo. Ela queria muito ser curada, ela queria muito que o seu problema fosse resolvido. E isso foi o diferencial na vida dessa mulher. Padecer por 12 anos, imagine com uma enfermidade, não foi fácil para ela. Não foi fácil. Ir ao médico, em vários médicos, e ouvir sempre a mesma coisa: o teu problema não tem solução. E gastou, e eu tenho certeza que muitas pessoas indicaram para ela os melhores médicos, mas ela ouvia sempre a mesma coisa: o teu problema não tem solução. Ou seja, o teu problema é irreversível, você precisa se acostumar com isso. Não. Mas ela não, eu tenho certeza que aquelas palavras, ela não aceitava aquelas palavras, porque ela sabia que ela não nascera para ficar sofrendo a vida toda com aquilo. Então, quando apareceu a oportunidade de mudar o seu estado, de mudar a sua vida, ela correu atrás, ela enfrentou a multidão. Ela não se importou com o que as pessoas iam falar. Com certeza, irmão, teve pessoas que apontaram o dedo para ela e disseram: você não pode vir aqui, você não pode tocar em ninguém, você não pode isso, você não pode aquilo, que não podia naquela época mesmo. Mas mesmo assim ela não voltou atrás. Ela estava decidida a receber o seu milagre. Glória a Deus. Aleluia. E quando ela chega em Jesus, tenho certeza que ela fez o maior esforço da sua vida para poder tocar nas vestes de Jesus. Muitas vezes nós precisamos fazer um grande esforço para vencer os obstáculos que aparecem em nossa vida. Nem tudo é fácil. A vida do crente não é mil maravilhas, não. A vida do crente ela é cheia de obstáculos, de situações adversas. Por que Deus permite isso acontecer na nossa vida? Para nós enfrentarmos, para nós criarmos imunidade e não desistir. Imagine uma vida de um crente que não tem nenhum problema. O primeiro que der, derruba. Então, de vez em quando, Deus permite alguns obstáculos para ver qual é a nossa reação, para ver se nós estamos mesmo confiando nele, para ver se nós estamos mesmo determinados a lutar, determinados a enfrentar aquilo que aparece na nossa vida. Muitas vezes a gente recebe alguma notícia desagradável, muitas vezes acontece algo na nossa família que são obstáculos, que são coisas que precisam ser vencidas.
Mas é nesses momentos que nós temos que lembrar que nós temos um Deus que cuida de nós. É nos momentos difíceis que nós precisamos nos apegar com Deus. É nos momentos difíceis que nós precisamos nos achegar mais perto de Deus. Mas infelizmente às vezes tem muitas pessoas que a dificuldade vem e ela se afasta mais de Deus, fica mais longe, fica triste, né? Quando deveria fazer o contrário, se achegar a Deus, porque Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso lugar seguro, é dele que nós precisamos. Quando todos falaram para essa mulher que o seu problema é irreversível, não tem solução, uma pessoa, alguém muito corajoso, alguém que conhecia Jesus, falou para ela: Jesus vai passar por aqui, Jesus está nessa região. E isso encheu o coração dela de fé. Isso fez com que ela cresce naquilo que aquela pessoa falou. Pode ver que antigamente existiam cruzadas, né? Por vários lugares. E nessas cruzadas muitos milagres aconteciam. Mas milagres mesmo. Por quê? Porque as pessoas criam naqueles convites que eram feitos. Vai passar um missionário por aqui, e Jesus usa ele para curar, Jesus usa ele para libertar. Grandes coisas acontecem. Isso faz com que o coração da pessoa se, enche de fé. E vai crendo, vai tendo fé, e o milagre acontece. E como essa mulher não foi diferente, quando ela ouviu falar que Jesus ia passar por aquela região, ela disse: esta é a minha oportunidade. E foi onde Jesus está. E ela não, olha o pensamento dela. Ela disse assim: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curado. Ela não parou para pedir oração para Jesus, pediu para ele colocar a mão, não. A fé dela foi tanta, ela creu naquilo que ouviu, que ela disse assim: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curado. Ela deve ter feito o maior esforço da sua vida, na sua fraqueza, naquele momento difícil que ela estava passando. Ela fez um esforço e conseguiu tocar nas vestes de Jesus. A Bíblia diz, parece que é em Jeremias 29, 11, 29 e 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu creio que aquela mulher foi buscar Jesus de todo o coração. Eu tenho certeza que não existia obstáculo para impedir aquela mulher de receber o que ela queria receber. E ela foi e tocou nas vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, a Bíblia diz que Jesus sentiu que dele saíra virtude. Jesus sentiu que o toque daquela mulher não era o toque da multidão. Que o toque daquela mulher era diferente daqueles toques que ele estava recebendo. E quando a mulher lhe tocou, ela fez com que Jesus parasse o que estava fazendo e perguntasse aos seus discípulos: quem me tocou? Seus discípulos ficaram assim: olha só a multidão que tem aqui, Senhor. Como nós vamos saber quem me tocou? É muita gente. Aí Jesus disse: não, mas o toque que eu recebi foi diferente. Foi de alguém que tem muita fé. Foi de alguém que confia em mim. Foi de alguém que queria muito receber algo da minha parte. Foi alguém que me tocou de uma forma que eu não recebi esse toque nesse dia. Eu não recebi esse toque de ninguém. Às vezes nós precisamos tocar Jesus de uma forma diferente. Hoje de manhã foi lindo o que Jesus fez aqui, mas foi assim uma coisa fora, do que a gente costumava ver quando a gente prega.
Por quê? Porque tinha pessoas aqui nesta manhã que estavam sedentas para receber algo de Jesus. E aí Jesus operou. Quando aquela mulher tocou em Jesus, ele disse: não, esse toque não foi um simples toque. Eu senti que de mim saiu virtude. Ou seja, eu senti que algo diferente aconteceu a alguém aqui. E começou a perguntar: quem me tocou? A mulher estava trêmula, estava em estado de muita alegria. Chegou em Jesus e disse: fui eu que lhe toquei. É isso que a Bíblia fala, né? Então a mulher, atemorizada e tremendo consigo que nela operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. O que ela fez? Ela chegou diante da multidão, diante de Jesus, e testemunhou aquilo que acontecera na sua vida. Ela não ficou com medo de contar o que aconteceu. Às vezes nós perdemos uma grande oportunidade de ser mais abençoado ainda, que às vezes a gente não quer contar o que aconteceu, né? Às vezes a gente não quer testemunhar aquilo que Jesus fez na nossa vida. Mas Jesus fez questão que a mulher viesse falar o que tinha acontecido. E olha só o que ela recebeu depois. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Imagine se essa mulher tem saído da presença de Jesus sem testemunhar o que tinha acontecido. Ela não estaria livre daquele mal. A partir do momento que ela testemunha o que Jesus fez na vida dela, Jesus disse o quê? Fica livre do teu mal. A tua fé te salvou. A fé dela foi para ser curada. A fé dela também foi movimentada para ela dar o testemunho dela. Amém? Então isso é importante. Não podemos deixar de testemunhar aquilo que Jesus fez e fará nas nossas vidas, porque Ele tem poder. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, Ele nunca vai mudar. Ele operou no passado, Ele opera no presente e Ele também vai operar no futuro. Depende da nossa vida, depende de cada um de nós. Olha só, não deixe vencer por nenhum problema. Nós não nascemos para perder, nós nascemos para ser vencedor. Nós devemos ter fé, não desistir dos nossos sonhos, nem dos nossos objetivos. Qual seria o maior sonho daquela mulher? Ser curado daquele mal que afligia ela. E assim nós vimos muitas passagens na Bíblia, de pessoas que queriam um milagre, de pessoas que tinham um projeto, de pessoas que buscavam algo de Deus e tiveram que insistir, tiveram que enfrentar muitas dificuldades. Imagine você, Abraão e Sara receberam de Deus, receberam de Deus, Deus revelou para eles: vocês serão pais de multidão. Abraão disse que riu, e Sara já passava a idade. Aos 90 anos, Deus cumpriu aquilo que Ele havia revelado para eles. Ana, muitos anos ela subiu para adorar a Deus com seu marido e enfrentou nesses anos a sua rival Penina, zombando dela porque ela não poderia ter filhos. O que Ana fez? Desistiu? Não. Ela persistiu, ela não voltou atrás. E um dia desses, Deus a abençoou e ela pôde ter filhos. A mulher sofreu 12 anos, mas o sonho dela
era ser curada. O sonho dela era receber um milagre na sua vida. Então, por isso, nós não podemos desistir, porque a situação não se resolve na hora que nós queremos. Não, nós temos que ficar firmes, temos que esperar em Deus, temos que provar, muitas vezes, a nossa fé. E essa mulher teve fé, ela creu quando a pessoa falou para ela que Jesus estava passando, que Jesus poderia fazer um milagre, ela acreditou. E a Bíblia diz em Marcos 9:23 que tudo é possível ao que crer. Tudo é possível. O problema é quando nós olhamos para os obstáculos, para as dificuldades e pensamos assim: isso não é para mim, isso não é possível. Não, tudo é possível. A Bíblia está dizendo que tudo é possível. Deus não nos escolheu para sermos perdedores. Deus não nos escolheu para sermos derrotados. Não, Ele nos escolheu para nós sermos vencedores. Só que muitas vezes Ele deixa que a dificuldade, Ele deixa que o obstáculo na nossa vida aconteça, Ele deixa que a situação às vezes não é aquela que nós queremos. Ele deixa que algumas coisas aconteçam para ver qual é a nossa reação. Ana, não sei quantos anos, mas era humilhada cada vez que subia. E eu acredito que na sua casa também ela foi humilhada. Mas teve um dia que Deus disse: não, agora chega. Eu vou dar o que essa mulher está buscando. Eu sei que ela está crendo em mim, está buscando em mim. Enquanto a mulher buscou a sua solução em humanos, a situação dela permaneceu do mesmo jeito, indo a pior. Mas quando ela foi e buscou em Jesus, a sua solução, a sua situação foi resolvida. Não importa o que você precisa. Se você buscar em Jesus, eu tenho certeza que o seu problema vai ser resolvido. Não sei da vida de ninguém que está aqui essa noite, mas talvez você tenha um problema. Talvez você precise de algo. Talvez o seu coração está ardendo por algo que você há muito tempo tem pedido para Deus e não aconteceu. Aquela mulher, quando foi para Jesus, ela foi com uma fé muito grande. Ela tinha certeza que Jesus poderia resolver a sua situação. E foi isso que aconteceu. Aquela mulher, quando foi para Jesus, ela estava quase morta. Mas quando ela se aproximou de Jesus, ela recebeu vida. Jairo, quando foi buscar Jesus, a sua filha estava morta. Mas quando Jesus chegou, a sua filha ressuscitou. O cego, quando estava à beira do caminho, não podia ver. Mas quando ele buscou Jesus, quando ele clamou a Jesus, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Jesus: então volte a ver. Jesus, ele tem prazer em nos abençoar. Paralítico foi descido diante de Jesus. Qual foi a situação dele depois? Saiu andando com a cama nas costas. Jesus tem poder para realizar aquilo que o nosso coração deseja. Só que eu preciso crer, eu preciso ter fé. E a fé é que move o coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Te convido a ficar de pé nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Solta aquele louvor aí, meu irmão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.